Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre como analisar a dívida de empresas e fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou utilizar aí exemplos reais, né, de empresas para que vocês possam entender melhor aí a interpretação desses indicadores de endividamento. E se você é novo ou nova aqui no canal Investimento Inteligente, então por favor já se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Eu faço vídeos diários sobre investimentos, então se você se inscrever no canal você não vai perder meus vídeos diários, combinado? Então sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. E já aqui para introduzir esse assunto, né, é sempre importante avaliar a dívida das empresas. Por quê? Porque a gente quer investir no longo prazo. Sempre existe o risco de negócios aí fracassarem, né? Então não adianta a gente ficar só na torcida, não, a gente tem que investir ciente aí dos riscos, né? E nós queremos identificar se a empresa é saudável e se ela deve continuar saudável nos próximos anos, porque se a gente quer investir para o longo prazo, né, a gente está pensando em carregar essa ação para a vida inteira ou pelo máximo possível, né? Então a gente precisa saber se a gente está entrando aí como acionista numa empresa que seja saudável, né? E claro que esse vídeo aqui não é um guia definitivo, né? Eu não estou esgotando esse assunto aqui, existem muitas coisas que podem ser feitas para analisar a dívida das empresas, então esse vídeo aqui é considerado um início, digamos assim, para entender melhor, né, esses indicadores de endividamento, e eu vou utilizar exemplos práticos aqui, como eu falei, né, casos reais de empresas. Então obviamente isso aqui não é uma recomendação, nenhum dos meus vídeos se trata de recomendação, eu apenas compartilho, né, os meus estudos sobre investimentos com vocês, então são apenas exemplos. O primeiro indicador aqui que eu falo bastante quando eu comento os resultados das empresas é o indicador de dívida líquida pelo EBITDA. Esse indicador também é conhecido como indicador de alavancagem. Eu lembro que no começo, logo que eu comecei a investir, eu não sabia muito bem o que era esse indicador de alavancagem, e aí às vezes eu via o termo dívida líquida pelo EBITDA, já achava que era outra coisa, e não. Para quem está começando e também se confunde com isso, eu me confundi muitas vezes com isso no começo, dívida líquida pelo EBITDA nada mais é do que o indicador de alavancagem, né? E esse indicador ele vai dizer o seguinte: se o EBITDA da companhia permanecer constante, quantos anos que essa companhia demora para pagar a sua dívida, né? E o EBITDA ele representa a geração operacional de caixa, então ele é uma representação aí do caixa da empresa, né? E como que a gente deve interpretar esse indicador? Bom, esse cálculo, né, essa fórmula, ela vai levar aí a um resultado, e esse resultado pode ser de uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? Então são resultados que são considerados positivos, né? E estão acima de zero, né? E ele também pode ter um resultado negativo. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês, vou usar o exemplo da EZTEC também. Se esse resultado der de uma vez, por exemplo, ou de duas vezes, então se considera que a companhia ela está alavancada, ou seja, ela tem uma dívida, né? Ela está alavancada porque ela tem capital de terceiros aí, então ela tem uma dívida, né? Contraiu uma dívida. E essa é uma alavancagem baixa, né? Então, quando esse resultado der de uma vez ou de duas vezes, né? Então se considera que essa é uma alavancagem baixa, porque se a empresa continuar mantendo aí o seu EBITDA constante, né? Ela vai precisar de 2 anos para pagar todas as suas dívidas, tá? Se esse EBITDA, se esse dívida líquida pelo EBITDA, no entanto, der aí 3, 4, 5 vezes, né, aí já se considera que essa é uma empresa que já está mais alavancada. 3 vezes ainda considero razoável, mas 4, 5 vezes é uma empresa que já está bem alavancada, que ela está com bastante aí capital de terceiros, né, e por isso ela contraiu uma dívida significativa. Então o que a gente tem que ver? A gente tem que ver isso, né? Se esse resultado for de uma, duas vezes, então é uma alavancagem ok. Se esse resultado for de 3 vezes, acredito que razoável. 4, 5 vezes já é uma dívida líquida pelo EBITDA alta e tem uma alavancagem alta na empresa. E a gente tem que buscar mais informações sobre a empresa e sobre os negócios que ela tem feito. Então, para a gente saber, né, se essa dívida líquida pelo EBITDA daí, ela realmente está ok ou não.
Porque o que acontece? Se essa é uma empresa que está alavancada, né? Então vamos dizer que ela tem aí um dívida líquida pelo EBITDA de 4 vezes. E mesmo alavancada, ela não está trabalhando em projetos novos, não está fazendo investimentos. O setor dela, por exemplo, tem alguma situação aí que pode ser que se torne obsoleto, digamos assim. Então, nesse caso, é uma empresa que está bem alavancada e que não tem muita perspectiva. Então, eu não vejo muita vantagem em entrar num negócio que apresente esses fatores, né? E também pode dar um resultado negativo. Quando der um resultado negativo, eu vou explicar o porquê que isso acontece, né? Aqui com o exemplo da EZTEC. Então, vamos pegar o exemplo da EZTEC, que é uma construtora, né? O indicador de alavancagem dela está em menos 2,23. Então, alguém desavisado poderia achar que esse indicador é ruim, porque ele é negativo, mas não. O que acontece? Como se trata aí de uma divisão, né? Para o resultado dar negativo, algum desses valores aí que a gente levou em consideração na fórmula tem que estar negativo também. Então, só existem duas situações, né, que fazem o indicador de alavancagem ficar negativo. Ou a dívida líquida da companhia que é negativa, ou o EBITDA que é negativo. Se o EBITDA for negativo, como o EBITDA ele representa aí a geração de caixa da companhia, né? Se o EBITDA é negativo, isso é muito ruim, porque aí a companhia não está gerando caixa, deu um EBITDA negativo, então isso é desastroso para a empresa, né? Mas se a gente verificar que o EBITDA da companhia está positivo, então a gente vai lá nos resultados da EZTEC e a gente vê que o EBITDA da companhia é positivo, né? O EBITDA da EZTEC é positivo. Então isso significa o quê? Que na verdade a EZTEC tem mais caixa do que dívida. Então o caixa da EZTEC é bem superior à dívida que ela tem. Então esse dívida líquida pelo EBITDA da EZTEC de menos 2,23 vezes é muito positivo mesmo, mostra uma boa gestão da companhia, uma boa gestão da dívida, né? Porque na verdade a companhia tem mais caixa do que dívida. Então isso mostra também a forte geração de caixa da EZTEC. Então, esse indicador aqui, quando ele está negativo, se a empresa tem um EBITDA positivo, mostra então que a companhia tem mais caixa do que dívida, né? Aqui vendo o caso da AES Brasil, a gente pode ver que no primeiro trimestre de 2022, o indicador de alavancagem, né, chegou em 3,87 vezes. Então, esse é um indicador que é alto. A AES Brasil é uma empresa que no momento está sim com uma alavancagem alta. Agora, eu já falei sobre a AES Brasil aqui em outros vídeos e considero a ação da AES Brasil uma boa ação para longo prazo. Por que eu considero isso mesmo com uma alavancagem alta? Porque se a gente for ver o que a AES Brasil tem feito, ela tem trabalhado em investimentos promissores e ela já tem vários contratos de fornecimento de energia fechados com outras grandes empresas também e com concessões aí por bastante tempo, que ela vai poder operar aí usinas eólicas, né, e parques solares por várias décadas. Então a AES Brasil ela está fazendo esse movimento, ela é uma empresa alavancada no momento, quase 4 vezes esse indicador de dívida líquida pelo EBITDA, mas esse é uma alavancagem, né, que deve se pagar ao longo do tempo, porque é uma companhia que tem feito bons investimentos, investimentos promissores. Então, qual que é a tendência? A tendência é que esses investimentos comecem a se pagar ao longo do tempo, a partir do momento que eles entrarem em operação, e aí, consequentemente, a AES Brasil vai pagando a sua dívida e vai diminuindo esse indicador de alavancagem. E não raras vezes, quando a empresa consegue fazer isso, esse indicador de alavancagem ele vai diminuindo e a empresa vai, então, aumentando os dividendos. Porque aquele valor que antes era direcionado para pagar a dívida, né, como a dívida diminuiu, começa a ser direcionado então para remunerar os acionistas. Então é por essas razões que eu considero a AES Brasil uma boa ação no momento, mesmo com um índice de alavancagem aí alto. A CEMIG aqui, a gente vê que a CEMIG, mesmo fazendo vários investimentos, eles têm investimentos bilionários previstos até 2025, então investimentos muito altos mesmo. Mesmo nesse caso, a CEMIG mostra como ela tem uma forte geração de caixa e uma boa gestão da dívida, porque esse indicador dela está em 1,2 vezes. Então, é um indicador aí 1,2 vezes, né? Então, é um indicador muito bom da CEMIG, que ela divulgou no último trimestre, né? No primeiro trimestre de 2022.
Então, mesmo fazendo vários investimentos muito grandes, pesados, ela tem um indicador de dívida líquida pelo EBITDA muito tranquilo, né, baixo, né, que mostra então que a CEMIG tem uma boa gestão aí da dívida. E outra situação importante que a gente tem que ver, além do dívida líquida pelo EBITDA, é o perfil da dívida, né? Porque a gente tem que ver qual o prazo médio aí de vencimento da dívida. Muitas empresas expõem isso. A gente tem que pensar no nosso caso mesmo. Quando a gente tem uma dívida, a gente prefere que essa dívida seja alongada, né? Então tenho 10, 20 anos para pagar a dívida, ou a gente prefere que essa dívida seja curta, né? Eu tenho 2, 3 anos para pagar a dívida. Não, a gente prefere que essa dívida seja alongada. É o mesmo caso nas empresas. É melhor que a dívida seja alongada, porque aí se a companhia também gera bastante caixa, ela consegue pagar tranquilamente ano após ano, ela vai amortizando aquela dívida. Então, não raras vezes, né, as empresas demonstram isso nos resultados lá no site de relação com investidores. O perfil de amortização da dívida. Então isso é algo que também tem que ser visto. Eu trago aqui um exemplo da CEMIG, por exemplo, que divulga isso, e também da AES Brasil, que também divulga isso. A CEMIG ela não tem uma dívida tão alongada assim, como a gente pode ver. Já a AES Brasil, por mais que ela esteja bem alavancada, ela já tem uma dívida mais alongada, um pouco mais alongada a dívida da AES Brasil. E para finalizar o vídeo aqui, eu estou trazendo o indicador de liquidez corrente, que nada mais é do que a razão entre ativo circulante e passivo circulante. E quando a gente fala de ativo e passivo circulantes, a gente está falando de curto prazo. Então a gente quer saber no indicador de liquidez corrente, né, a capacidade da companhia de pagar as suas dívidas no curto prazo. O indicador aí, dívida líquida pelo EBITDA, ele já corresponde já a um médio e longo prazo. O liquidez corrente é no curto prazo. E por ser no curto prazo, ele também dá um bom panorama da geração de caixa da companhia, porque a gente está falando de liquidez corrente. E como que a gente deve interpretar esse resultado? Bom, essa divisão, né, vai dar um resultado. Esse resultado, se ele for maior que 1, é excelente. Quanto maior, melhor. Tá? Então, nesse caso do liquidez corrente, quanto maior, melhor. Se for igual a 1, é proporcional, então a empresa paga os seus compromissos de curto prazo com a geração de caixa que tem. E se for menor que 1, aí já é um sinal de alerta, porque a empresa ela não consegue honrar todos os seus compromissos aí de curto prazo. Tá? Então, esse indicador, quanto maior, melhor. E o 1, o número 1, que serve aí de panorama, né, para a gente saber se a empresa está num sinal de alerta ou se a empresa está aí bem tranquila com seus compromissos de curto prazo. E aqui eu trago, por exemplo, o caso da Via Varejo. Vocês podem ver que a Via Varejo, além de ter uma dívida líquida pelo EBITDA gigantesca, porque está em 11 vezes, né? Então a empresa está extremamente alavancada, o liquidez corrente da Via Varejo é de 0,92, então está abaixo de 1, ou seja, mostra a dificuldade da empresa de gerar caixa, né? E de pagar então os compromissos de curto prazo. Já por outro lado, por exemplo, a gente vê a ação do Bradesco, BBDC4, a gente vê que a liquidez corrente do Bradesco é de 5, então está bem acima de 1, mostra como o Bradesco é uma empresa forte, né, que gera muito caixa e que está muito tranquila para honrar os seus compromissos de curto prazo. Então, pessoal, quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Comentem aí embaixo, eu aprendo muito nos comentários com vocês e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.